E eu quero pedir aos irmãos a gentileza de estar abrindo sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo do 11 ao 24. Um texto bem conhecido, bem simples, mas que fala aos nossos corações todos os dias, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. E há uma necessidade muito grande de nós estarmos meditando cada dia mais na palavra do Senhor Jesus Cristo. E diz assim o versículo 11 de Evangelho São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, mas o mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos, ou apacentar os seus porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras. Outras versões falam de bolotas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Até aqui. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra onde, nesse capítulo 15 de Lucas, Jesus Cristo, ele menciona 3 parábolas. Ele conversava com os fariseus a respeito dos publicanos e pecadores. E para que ele fosse entendido, ele pregava através de parábolas. E ele utilizou, nesse capítulo 15, 3 parábolas. Da ovelha perdida. As 99 ficaram e ele foi atrás de uma. Outra parábola da dracma perdida. E por último ele falava sobre o filho pródigo, também se perdeu. Para isso, por que ele falava através dessas parábolas? Porque ele precisava de alguma forma explicar aos fariseus qual era a grande importância de um pecador. Mesmo o pecador, ele tem importância para Jesus Cristo. Porque se você parar para analisar, as 99 ovelhas, as 9 dracmas e o irmão mais velho do filho pródigo, representavam justamente os fariseus. E aquela ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, representam os publicanos e os pecadores, como nós. Então nós, como evangélicos cristãos, nós não podemos ignorar de forma nenhuma aquele que está perdido, seja uma ovelha, uma dracma ou um filho pródigo. Todos têm valor para Jesus Cristo, assim como nós todos temos valor para Jesus Cristo.
Então nós não podemos, de forma nenhuma, discriminar alguém perdido. Pelo contrário, o ensinamento de Jesus Cristo é que nós temos que ir adiante e buscar esses que estão perdidos. Mas a situação não fica por aí. Porque quando nós trazemos para nós aqui esta parte do filho pródigo, eu comecei a orar a Deus e pedindo: Senhor, fala comigo, porque eu preciso levar esta palavra para a tua igreja. Tentei mudar para outras páginas, mas o Senhor falou: não é esta. E começou a me incomodar. Eu falei: Deus, começa então a trazer à minha memória o que o Senhor quer que fale. E comecei a estudar. A semana toda, hoje não, hoje foi para a prática e coloquei no papel. Porque Deus tem um momento certo. Aí Deus começou a me incomodar, por exemplo, versículo 12. Versículo 12 diz assim: o mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma lei judaica, nós estamos falando de judeus. E não era comum o judeu estar repartindo, a não ser que houvesse alguma exceção. Ele podia até abdicar da sua herança ainda vivo. Mas não era de costume. Por quê? Porque na lei judaica, o filho mais velho, a divisão era feita diferente da nossa sociedade. Nossa sociedade é dividida em partes iguais. Na lei judaica, não. O filho mais velho tem direito a 2/3 da herança e o filho mais novo a 1/3 somente. Se tiver mais filhos, será dividido, mas o filho mais velho sempre tem uma porção dobrada. Por isso a preocupação com os primogênitos, até hoje. Se você é um primogênito, lembre-se, Deus tem algo importante para você também, meu irmão, ou minha irmã. E nós precisamos estar cientes disso. Assim como Jesus Cristo, o primogênito, ele teve uma responsabilidade enorme e tem até hoje. Nós temos que entender isso. E essas heranças foram divididas, porque o filho mais novo, ele exigiu. O pedido do filho mais novo denunciou uma coisa muito terrível: a sua natureza de rebelde. A natureza rebelde dele se colocou diante de toda a situação. Ele se mostrou. E nós podemos observarmos, nós queremos ter uma vida, quando ele se quis colocar à parte, deixou a rebeldia tomar conta, simplesmente ele declarou que ele queria ter uma vida independente da vontade do Pai. Independente do que o Pai pensasse de futuro para ele, independente do que o Pai sonhasse para a vida dele, ele não estava nem aí. Ele preferiu se apartar da família, se afastar da família. Agora, irmãos, se nós nos colocarmos no dia de hoje e na nossa sociedade, quantos são os casos, que são muitos, nós temos observados de rebeldia de filhos? Quantos são os casos? A desobediência dos filhos para com os pais tem se tornado uma situação quase normal. Coisas que eram inaceitáveis, hoje estão passando assim como normal. O filho vira para o pai: pai, quero viver minha vida. E isso, eu vou dizer para vocês uma coisa, como pai, nenhuma mãe que eu conheça, pode até existir, irmão, porque infelizmente o mundo está muito mudado. Mas nenhum pai, nenhuma mãe tem a vontade de colocar um filho no mundo para que as coisas venham dar erradas. Não tem isso. Todo pai, toda mãe sonha e luta para que tudo dê certo na vida dos seus filhos. Amém, irmãos? Eu luto. Vocês lutam. Vocês abrem mão de muitas coisas, como eu também abro, para dar um futuro, uma qualificação, para que eles possam viver de uma forma muito melhor do que a nossa. Para que eles possam ter chance na sociedade. E esse era o sonho do pai, porque o pai, como uma fazenda, com tudo do bom e do melhor para os seus filhos, com certeza tinha muitos servos e os filhos não eram tão maltratados nem judiados, pelo contrário. E o filho se torna rebelde a ponto de exigir herança, do pai ter que se abdicar da sua herança, para ele poder viver uma vida independente. Tem acontecido isso na sociedade, irmãos? Tem? Muito.
E isso muito nos preocupa. Por quê? Porque quando essa rebeldia começa a acontecer, começa a desencadear um mundo espiritual, uma situação psicológica, uma situação horrível na família, na sociedade, e está ocorrendo várias destruições, irmão. Quantos são os casos de filhos e filhas que dão as costas para os pais, nem sequer honram o pai e a mãe? Esse filho aqui, ele estava renunciando à bênção de Deus na vida dele através do seu pai. Irmãos, da mesma forma que aconteceu com este homem, esse moço, trazendo agora para a parte cristã, a parte dentro da igreja, saindo da sociedade, mas esta sociedade cristã, quantos são os filhos de Deus que têm agido com rebeldia e têm abandonado os conselhos de Deus para viver uma vida independente neste mundo? Quantos são casos que nós conhecemos, eu conheço, vocês também conhecem, de pessoas ou que foram criadas na igreja, ou que um dia teve a oportunidade de nascer no Evangelho, aceitando Jesus Cristo, passou por todo o processo, mas de repente, por um momento de rebeldia, ou algo que alguém disse um não para ele largou tudo e foi querer viver uma vida distante de Jesus Cristo, deixando tudo de lado e passando a aceitar conselhos do mundo e de outras situações. Por que Deus está nos chamando isso aqui, para irmãos, para a gente ter noção? Porque o que acontece na sociedade, acontece nos lares, acontece dentro da igreja, e você vê que é um contexto que vai trazendo, e todos eles, por causa da rebeldia, há problemas ocorrendo. Dentro de casa, na sociedade e na igreja. Entristece os pais dentro de casa, arruína a sua carreira na sociedade e desagrada a Deus. Já pararam para pensar nisso, irmãos? Mas Deus hoje quer tratar sobre isso. Porque dentro desta palavra aqui, nós vamos colocar agora o versículo 13, a parte B, que diz assim. Vou ler o versículo todo, melhor. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Você já observou que todo filho, quando entra numa situação dessa de rebeldia, a primeira coisa que ele quer fazer é ir embora. E principalmente para um lugar bem distante, para que ninguém conheça ele ou venha associar ele à família dele. Por quê? Porque ele pode viver uma vida imoral, uma vida sem regras, uma vida sem responsabilidades para com suas famílias. Foi o que esse jovem fez. Pegou o dinheiro e foi. Pegou o dinheiro do pai, a herança, e foi para um lugar bem distante, aonde ali ele pudesse viver tudo o que ele queria viver. Tudo que o pai colocava para ele, que existia regra na sociedade, ele quis descumprir. Tudo aquilo que o pai ensinou de guardar, de ter capital ou investimento, ele jogou tudo fora. Como dizem, ele viveu uma vida desregrada. Quantas são as pessoas que querem deixar de ter responsabilidade e, às vezes, passar a viver uma vida sem regras? Mas isso tem um preço. Um preço. Já dizia um poeta que o importante da vida é saber viver. O que é saber viver, irmãos? Se nós começarmos a observar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos que nossos pais, nossos antepassados nos davam, o que é saber viver? Porque, irmãos, nos dias de hoje, voltando a falar um pouco sobre pais e filhos,
O que estão instruindo nossos filhos muitas vezes não é aquilo que você instrui dentro de casa. Muitas vezes estão quebrando os seus ensinamentos em lugares que você às vezes até confia. E nós, como pais, nós precisamos estar atentos. Há uma situação, uma conotação de liberdade, sendo confundida com libertinagem, que nós precisamos estar atentos a todas as formas. E você que é filho, principalmente, ouça o conselho dos seus pais. Porque se você não consegue ouvir o conselho de um pai, como é que você vai obedecer a esta palavra? Porque se é um conselho, e as promessas, e as regras, de tudo que Deus colocou para nós na palavra dele. Consequentemente, aquela pessoa que não consegue acatar o que um pai instrui, como é que ele vai acatar o que está na palavra de Deus? Como é que ele vai se sintonizar com Deus? Porque Deus é Pai. Ele ama, Ele cuida. Mas Ele também é justo. Ele também tem disciplina, tem ordem. E muitos de nós estamos nos comportando como este jovem aqui da Bíblia, que muitas vezes a gente quer ir para longe para poder viver uma vida totalmente diferente. Muitos são os que estão se rebelando contra Deus, indo para bem longe, para que possam fazer tudo o que querem fazer, mas está fora dos conselhos de Deus. Só que tudo isso aqui, irmãos, essa situação que eu estou colocando para os irmãos, também acontecem consequências. Só que ninguém quer falar de consequências. Todo mundo quer viver um mundo colorido que é pintado, as luzes, a alegria falsa que prometem. Todo mundo quer viver isso, mas ninguém quer pensar nas consequências do amanhã. As consequências que às vezes não chegam nem amanhã, no término do dia já está chegando. As pessoas não querem parar para pensar nisso. E aí até dizem, deixa a vida levar. Leva eles, a mim não. Que é a situação da sociedade. Porque quando chega no versículo 14 em diante, olha que até o 17, olha o que começa a acontecer na vida desse jovem. Versículo 14 diz assim: depois de ter gasto tudo, cadê a herança? Cadê a herança que ele exigiu do pai? Gastou tudo. Fala comigo, gastou tudo. Gastou tudo. Aonde ele tinha para se apoiar, já não tem mais para se apoiar. Todos aqueles que se envolviam com ele, já não querem mais se envolver com ele. Todos aqueles que achavam ele lindo, maravilhoso, já acham ele feio. Todo colorido, agora ficou preto e branco. E aí começa, a palavra continua. Houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Olha as consequências. Nós estamos saindo, não saímos ainda, continuamos, irmãos. Ano de 2020 foi marcado, 2021 ainda não mudou. Nós passamos e estamos passando por uma crise, não só financeira, mas de saúde, chamada pandemia, e que muitos, por não terem cuidados, zelos, estão como este jovem, em situações muito críticas. E aí chora. Quer ver acabar com a alegria desses rebeldes? É quando a necessidade começa a bater. A alegria de rebelde tem tempo limitado. Seja na sociedade, ou seja os rebeldes cristãos. Pode observar. É só você parar e observar, irmão. Há um tempo, há um limite. Sabe por quê? Deus continua vivo. Amém? E aí começa a necessidade. Em muitos casos aqui, nós podemos falar diretamente ligado com o texto sobre a necessidade de se alimentar, necessidades humanas. E as necessidades espirituais?
Falar de necessidade física é mais fácil. Mas e quando bate o vazio no rebelde, e ele não tem para quem chorar, nem para quem ele pedir? Alguém aqui já teve uma vez alguma sensação no peito de vazio, sem você poder entender o que está acontecendo na sua vida? Todos nós, irmão, tivemos um momento de rebeldia na vida. Vou falar igual Jesus Cristo. Atire a primeira pedra quem um dia não foi rebelde. E aí quando bate a necessidade espiritual, a fome, a sede do Espírito Santo, você começa a lembrar, meu Deus, e agora por que eu fiz isso contra Deus? Por que eu questionei Ele? Porque continua na palavra, justamente o que eu estou mencionando para os irmãos. Ele começou a passar necessidade, e por isso foi se empregar-se a um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos, ou apacentar porcos. E sabe uma coisa que me chamou a atenção nesse texto aqui, quando falei apacentar porcos, irmãos? Para um judeu, naquela época, o porco era um animal o quê? Impuro. Ou seja, ele estava literalmente no meio da impureza. Ele estava cuidando da própria impureza. E agora? Quantos somos as pessoas que abandonam os caminhos de Deus e se mergulham em situações de impureza que não tem como nem respirar? Nós precisamos estar atentos a isso, irmão. Quantos são os casos também, voltando nos 3 ângulos, da sociedade de jovens, filhos que se rebelam e mergulham de cabeça numa impureza total, que depois começa as necessidades. Entende como é que a nossa vida é ligada? Família, sociedade, igreja ou vida espiritual, vamos dizer assim. A gente não sai disso, irmão. Nós vivemos isso, é diferente. Nós vivemos isso. O contexto é aplicado nos 3 âmbitos. Nas 3 situações. Então, se você anda bem na sua família, você vai andar bem na sociedade e você também vai andar bem com Jesus Cristo. Nós temos que estar preocupados com isso. E esse jovem, quando começou a passar necessidade, se viu numa situação terrível, porque ele estava dentro de uma própria impureza. O versículo 16 diz assim: ele desejava encher o estômago ou se alimentar com as vagens. Outras Bíblias falam de bolotas, que os porcos comiam, mas nem isso era permitido ele se alimentar. Ninguém dava nem isso para ele comer. Porque a fome, irmão, é algo terrível. Quem só sabe o que é fome, quem um dia passou. Tomar alguns copos d'água, dormir de bruços, para poder no dia seguinte ver se come alguma coisa. Só quem passou por ela sabe como é que ela dói o estômago. Você lembra até dos melhores pratos da vida que você já comeu. Então, deixa aqui uma dica. Eu falo tudo isso todos os dias para os meus filhos sabem disso. Se hoje o pão é só na manteiga, dá glória. Se hoje é só o café, não tem leite, dá glória. Se hoje é só o Nescau e o leite, dá glória. Se hoje é o ovo com arroz e feijão e farinha, dá glória. Se o dia de churrasco é picanha, é alcatra, é contrafilé, dá mais glória ainda, irmão. Mas tem que dar glória. Tem que dar glória, irmão. Porque tem dia, quer ver uma coisa? Olha como é que é a vida social de muitos. Você recebe o salário e você está dando glória, saltando alegria. Começa lá para o dia 15, já começa a dar uma glória modificada. No final está, Jesus, tem misericórdia de mim. É isso aí, irmão. Mas tem que dar glória o mês todo. Então, irmãos, a necessidade desse jovem aqui bateu. E ele se viu numa situação terrível. Agora, por que essa necessidade aqui chegou até ele? Para que ele pudesse lembrar daquilo que ele deixou para trás. Daquela vida maravilhosa que ele deixou para trás.
Porque a partir do versículo 17 ao 21, começa agora um outro momento, que nós estamos, esse texto aqui eu dividi em 5 partes, vou só recapitular. A primeira é a rebeldia, a natureza do rebelde. A segunda é a irresponsabilidade e a imoralidade. O terceiro é o reconhecimento do erro. Ele já reconheceu. Agora começa a atitude de conhecer o erro. Porque lá no versículo 14 ele fala assim, depois que ele, versículo 14, ele viu tudo que ele gastou, versículo 15. Agora o versículo 17 fala assim, caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Versículo 18 diz assim, eu porei a caminho e voltarei a meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Aí ele começa a cair, neste momento, reconhecer tudo que ele deixou para trás. Tudo de bom. Tudo que ele tinha de maravilhoso. A vida regrada que ele tinha, tudo que Deus, o pai dele fazia por ele. Porque quando a necessidade bate, você começa a lembrar de tudo que você já passou de bom na sua vida. E aí você começa aquela reflexão, por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? Irmãos, quando acontece isso aqui com um homem ou uma mulher, eu já começo a agradecer a Deus. Porque quando você está tendo uma oportunidade de fazer uma reflexão de por que você está passando por determinada situação, é porque o Espírito Santo já está te incomodando. É porque o Espírito Santo já está te trazendo à sua memória o quanto Deus cuida de você. Esse jovem começou a colocar na mente dele e pensar, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando com tanta fome? Se na casa do meu pai, todos os empregados comem com sobra. Aí se você colocar no âmbito espiritual, na casa do nosso pai, alguém come de forma que não seja com sobra? Deus dá e dá com abundância. E aí ele começa a cair em si. E aí, irmãos, eu falo para as pessoas o seguinte, é melhor você voltar e se arrepender do que seguir em frente e cair no precipício. Entendeu isso? É melhor você voltar e se arrepender do que você seguir em frente com orgulho e cair num precipício. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo na nossa vida. Se você já está dentro de um abismo, a melhor forma que você tem é pedir perdão e voltar. É você se arrepender e voltar atrás. Voltar pelos aqueles caminhos que você errou, mas que você possa reconhecer aonde você tem que chegar. Então, desta forma, irmãos, esse jovem, além dele querer voltar atrás, ele colocou no seu coração, queria chegar para o pai dele e dizer, pai, pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Sabe quando chega aquela situação, olha, eu já ouvi muitas pessoas às vezes falar até isso, olha, eu não sou aquele... Pessoas às vezes comentam, não, eu quero ir para o céu, nem que seja para varrer lá o chão, tudo, lá deixar tudo limpinho, mas eu quero ir para lá, não quero ficar aqui. Saiba que você tem um lugar preparado no céu exclusivamente para você. Aonde o nosso Jesus Cristo, um dia ele falou, vou para o Pai preparar lugar e eu voltarei para te buscar. Eu creio nessa promessa, meu irmão. Você crê nisso? Você crê que há um lugar preparado para você? Que você não será tratado como um empregado, mas você será tratado como filho de Deus? Porque isso é que Deus quer para a sua vida. Você ser tratado como um filho de Deus. Ainda que a sociedade volte contra você, ainda que tudo seja contra você, Deus não te abandona. Deus não te abandona.
Mas às vezes eu tenho que perguntar para você, por que que muitas vezes você se aborrece com coisas que Deus não tem nada a ver e você abandona Deus? Irmãos, 90% de todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, que um dia estiveram no Evangelho e que deixaram Jesus Cristo, deixaram a situação toda, voltaram para a vida de porcos, impuras. Eu perguntei assim, o que que Jesus Cristo te fez? Sabe qual foi a resposta? Nada. Pessoas têm motivos. Irmão, tem motivos que você não consegue nem acreditar para dar desculpa porque ele largou o Evangelho. São mirabolantes as desculpas que inventam para tentar explicar por que um dia abandonaram Jesus Cristo. Porque se tem alguém para inventar história, é o ser humano. Aí você pergunta, o que que Jesus Cristo te fez para você deixar Ele? A resposta é sempre nada. Eu me aborreci com A, com B, com C, com fulano, ciclano. Aí sabe o que eu posso fazer para ele? Você estava olhando para a pessoa errada. Porque se você estivesse olhando para Jesus Cristo, você não tinha perdido, não está onde você está. Nós temos que parar com essa situação de ficar olhando para A e B, e C e D, comportamento de fulano e ciclano, porque se a Bíblia diz uma coisa muito importante, que nós temos que olhar para quem? De onde virá o nosso socorro? O meu socorro vem do Senhor, e o seu? E por que você fica olhando ao seu redor? E por que você, em vez de fitar os olhos de Jesus Cristo, você fica olhando para situações alheias? Para quê? Para poder ter como inventar história, dizer por que se aborreceu e saiu da igreja? Por que você deixou de frequentar? Por que você deixou de participar? Por que você deixou disso ou deixou aquilo? Irmãos, nós temos que acordar, Jesus Cristo está voltando. As coisas estão acontecendo todos os dias, debaixo dos nossos olhos. A sociedade está arrasada, a igreja está sendo assolada. Os corações dos homens e das mulheres têm sido bombardeados todos os dias para poder tirar Jesus Cristo do foco. E o que você está fazendo contra isso, meu irmão? Simplesmente, você está caindo na melhor armadilha do inimigo. Simplesmente. E a maior arma que ele tem é poder transformar o seu ambiente para que você possa ser um rebelde. Mas Jesus Cristo vai falar uma coisa diferente para você nessa noite. Sabe por quê? A partir do momento que você reconhece o seu erro, e você começa a colocar no seu coração que você quer pedir perdão, é porque o mover, o agir do Espírito Santo está acontecendo na sua vida. E aí, nós vamos para o quinto ponto, que diz assim, a reconciliação com o Pai. O momento que um filho se reconcilia com o Pai. Porque nos versículos 22 em diante, diz assim, mas o pai... Desculpa, deixa eu voltar ao 21. O 21 diz assim, o filho disse, pai... Desculpa, irmãos, vamos ao contexto do versículo 20. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Dá uma pausa aqui. O seu pai eterno te vê o tempo todo. O seu pai carnal, às vezes, te vê até de longe. Mas o seu pai espiritual te vê o tempo todo. E ele começou, ainda estando longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho até tentou falar alguma coisa. O filho foi e disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Aquilo que ele estava ensaiando quando ele vinha pelo caminho. Aquilo que ele já estava querendo dizer para o pai, ele chegou e falou para o pai. Agora, sabe qual foi a melhor resposta que o pai pôde dar para o filho? Foi abraçar, foi beijar e começou a dar ordem aos seus servos. Ele começou a dar ordem aos seus servos.
Mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo e calçado aos seus pés. Tragam um novilho gordo, matem, e vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. A melhor resposta é do pai. O pai, quando ele quer perdoar o filho, ele já começa a agir. Às vezes os filhos nem entendem. Às vezes nós não entendemos o que Deus faz conosco. Mas ele já está de braço aberto. E olha só, uma coisa que eu quero dizer para você. Deus ele tanto nos perdoa, irmãos. Ele nos aceita do jeito que nós estamos chegando para Ele. Pode ser quebrado, despedaçado, pode ser com roupa suja, sem sandália nos pés, não importa o jeito que você volta, pedindo perdão para Ele. O importante, olha, é o seu coração, o seu pensamento, voltando e pedindo perdão para Ele. Só que o pai, ele tem uma ação maravilhosa. Ele já olha o filho e fala: opa, esse filho está vindo, mas ele não vai ficar assim porque ele precisa de transformação. Ele pode vir sujo. O que eles mandam fazer? Traz roupa limpa. Traz um anel, que eu preciso ter nova aliança com ele. Traz calçado, porque os pés dele não podem ficar descalços. Tem que haver transformação. Se você entrou nesta casa hoje com seu coração contrito, porque o Espírito Santo já vem falando com você essa semana toda, ou até mesmo você que nos assistem pela rede social. Se o Espírito Santo essa semana toda está te incomodando, é porque Ele quer tratar você. O Pai está aberto, de braços abertos para te receber. Mas você não vai ficar da mesma forma que você vai chegar, porque Ele quer transformação. Vai mandar trocar essa roupa. Até porque você estava lá no meio dos impuros. Você estava no meio dos porcos. Com certeza você vai estar maltrapilho, fedido e etc. E Deus não te quer assim. Deus te quer com vestes novas. Deus te quer com aliança no dedo, de um anel de aliança, falando assim: este é meu filho, olha aqui, ó sociedade, ele é meu filho. Seus pés têm que estar firmes, têm que estar calçados no Senhor Jesus Cristo. Aonde você vá, não importa, você tem que chegar pisando firme, porque você tem que estar calçado com aquilo que Deus te deu. Você não pode ter dúvida da sua salvação. Aonde você coloca as plantas dos seus pés, o Espírito Santo está entrando com você. Aonde você chega, o Espírito Santo está chegando com você. Se tiver trevas, a luz que está resplandecendo na sua face, começa a resplandecer naquele lugar. Se é um lugar de treva, Deus começa a iluminar, porque aonde Deus chega, não há treva que fica. Você tem que ter entendimento sobre isso, meu irmão. Você não é um filho qualquer, você é um filho de Deus. E se hoje você está afastado, você está de forma impura, não sei como você está, eu quero te dizer uma coisa: Deus está de braços abertos para te receber, transformar sua vida e te colocar de pé como um filho que Ele ama. Para nós concluirmos, nós como pais terrestres, nós que amamos muito nossos filhos, mesmo quando um filho apronta algo, você não deixa passar batido. Você chama ele na responsabilidade porque você o ama. Deus muitas vezes está chamando você na responsabilidade, porque Ele te ama. Mas olha, o amor dEle, a misericórdia dEle, não encobre os teus pecados, porque Ele é justo. Ele te perdoa, mas encobrir os teus pecados, não. Se necessário for julgar os seus pecados, Ele irá julgar. Se necessário cobrar isso, você vai ter que pagar. Mas Ele te ama.
É melhor pagar o que você deve com Jesus Cristo do que você pagar essa dívida para o diabo. É muito melhor. Eu queria convidar os músicos, convidar os irmãos, e queria convidar você, igreja, assim como você também que nos assiste, a ficar de pé. Porque, irmãos, o seu coração, só o Espírito Santo sonda. A sua mente, só o Espírito Santo sonda. O seu íntimo, só Deus conhece. O desvio, seja ele familiar, social, espiritual, você sabe, eu não sei. Deus sabe. Então esse é o momento aonde você precisa se analisar. E colocar no seu pensamento, porque muitos agora estão passando aquele filmezinho lá na sua cabeça, aonde foi que você errou? Aonde foi que você entristeceu Deus? Aonde foi que você entristeceu a sua família? Aonde foi que você entristeceu seu pai e sua mãe terrestre? Aonde foi que você errou? Irmão, todos nós erramos. Mas nós não temos que ficar no erro. A maior ignorância é aquele que permanece no erro. Deus hoje está te convidando a você ter mudança e transformação na sua vida. Quem sabe hoje você não quer declarar assim, como esse filho declarou: Pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Sabe por quê, irmãos? Essa palavra contra ti e contra os céus tem uma conotação também familiar, porque a Bíblia fala lá em Êxodo 20 sobre os mandamentos. E tem um único mandamento com promessa, é aquele que justamente fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra sejam prolongados, e que você possa viver em abundância. E isso é tremendo. Todo mundo aqui que é pai, é mãe, ou até mesmo filho, você sabe o quanto é importante a bênção de um pai e uma mãe sobre um filho. E isso é uma outra situação que está acontecendo nesse dia, nos dias de hoje, que o inimigo tem trabalhado para que os pais parem de abençoar os filhos, porque ninguém toma mais bênção. E nós precisamos voltar a isso, ensinando às crianças, os filhos, que há uma necessidade de tomar bênção. Da mesma forma, quando um dia eles se casam, os pais abençoam a vida deles para que eles possam ir. Irmãos, isso é tremendo, isso é mandamento. Isso não é algo anormal na vida do cristão. Se para o mundo isso está ultrapassado, para nós não, para nós é totalmente atual. Que a bênção empreitada por você, aos seus filhos e à sua geração, venham a acontecer como Deus ordena. Mas você hoje, como filho, será que você não está precisando dizer assim: Pai, pequei contra ti e contra os céus? Será que hoje você não precisa falar assim: Pai, eu preciso te pedir perdão porque eu errei? Ou até mesmo um pai terreno. Quantos são os casos de pais, mães e filhos que não se falam? Cadê o amor? Será que hoje você está precisando chegar para o seu pai material e falar assim: Pai, ou ligar, mandar um zap, sei lá, que hoje a comunicação está mais fácil. Mesmo com pandemia dá para você falar: Pai, me perdoa. Da mesma forma que a sua conexão com Jesus Cristo está muito fácil, porque aonde você estiver você pode dizer: Jesus, me perdoa. Seja na sua casa, seja numa penitenciária, seja num hospital, seja onde você estiver, enquanto você tiver essa oportunidade, faça, peça: Pai, me perdoa. Deus, me perdoa.
A igreja está precisando passar pelo processo de perdão, porque uma vez que a igreja libera perdão, as coisas de Deus começam a acontecer. Está faltando liberar perdão, irmãos. As pessoas saem atropelando um ou outro e esquece que nós somos irmãos em Cristo. Se eu não consigo ter parte com você aqui na terra, como é que nós vamos ter parte no céu, irmão? Então, irmão, Deus está te dando uma oportunidade hoje. Não deixe virar a meia-noite. Peça perdão a quem você tiver que pedir. Pega o telefone, liga. Bate na porta se você puder, lógico, com essa pandemia. Mas não deixe passar. Peça perdão. Se conserte, libera a pessoa que está acorrentada a você, libera ele ou ela, para que o Espírito Santo venha fazer a transformação que você está pedindo a Deus. E eu vou lhe falar uma coisa, irmãos, as bênçãos às vezes estão retidas lá no céu, porque há uma necessidade de liberar perdão. Os anjos estão prontinhos com a bandeja para trazer a sua bênção, mas não está chegando às vezes porque não está faltando liberar perdão. E isso é tremendo. Creia nisso, meu irmão. Então, nesse momento, enquanto o louvor vai estar acontecendo, comece a liberar o seu perdão. Comece a pedir, comece a falar: Pai, eu pequei. Pai, me transforma. Troca minhas vestes. Pai, meus sapatos. Sandália nova. Sabe por quê? Hoje é dia de festa. Deus hoje quer fazer festa. Deus quer festejar com você. Mas você tem que dar um primeiro passo. Que você possa colocar agora a mão no seu coração. Aquilo que você precisa. Aquilo que o Senhor precisa tratar em você, precisa te curar. Você começa a colocar agora na presença dEle e falar: Pai, me cura. Pai, me liberta. Pai, eu preciso de Ti, Senhor. E eu vou orar. Espírito Santo, nesta hora, eu venho te pedir, Senhor, que Tu venha, Senhor, assim como os Teus filhos, ó Deus, estão se colocando na Tua presença, dizendo o que eles têm necessidade, que o Senhor possa atender essas necessidades, que o Senhor possa transformar tudo aquilo que não provém de Ti em algo maravilhoso para a honra e glória do Teu nome, meu Deus. Senhor, se for necessidade de cura, necessidade de liberar perdão, se necessidade de transformação, ó Deus, aquilo que os Teus filhos precisam, que o Senhor possa atender. Em nome de Jesus de Nazaré, nós te pedimos, Senhor, misericórdia, Pai, sobre o Teu povo. Misericórdia para esse, ó Pai, que está oprimido, cansado, está preso, ou Senhor, até mesmo num leito de hospital. Pai, se o Senhor puder dar uma segunda chance, meu Deus, para que haja conserto e perdão. Tu sabes, ó Pai, a necessidade de cada um, para que não haja mais frustrações nesta terra, mas que o Senhor continue sendo glorificado em nossas vidas. Por isso eu peço, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre o Teu povo, Senhor. Alcança cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.